Ok, então, fazendo uma pequena pausa, né? Vou retomar com vocês uma pequena demonstração. Então veja. Deixa eu voltar aqui. Observe o seguinte. Se você tem uma resistência R, tá? Uma resistência R e uma resistência XC, esta primeira é fornecida por um resistor puro e esta última fornecida por um capacitor em corrente alternada, com frequência, né? Com tensão oscilante, chamamos de reatância capacitiva. Né? Muito mais fácil é se nós transformarmos esses dois ramos aqui, ao invés de trabalhar com um resistor e um capacitor isolados, transformarmos isso aqui numa impedância complexa e esta reatância capacitiva numa impedância complexa. Uma impedância complexa, no caso do ramo resistivo, onde a parcela imaginária, a parcela que contém o eixo dos J, o eixo dos imaginários, né, é zero, porque ele é um resistor puro, só tem parte real. E no caso do ramo capacitivo, uma impedância complexa onde a parcela real é zero. E a reatância capacitiva, né, o XC, estará contido no eixo dos J, no eixo dos imaginários. Correto? Eu fiz esse raciocínio com vocês em um momento anterior. Acho que na aula anterior. Os vídeos anteriores mostram esse raciocínio. Lá quando nós vimos o RC série, tá? RC série. Por isso a facilidade de enxergar isso como impedância e não como resistência e capacitância isolados, certo? Então, no caso, imagine que nós tenhamos aqui um resistor puro, né? Com um valor aqui 3 ohms, e a nossa reatância capacitiva, né? Um capacitor com valor de 4 ohms, certo? Ok. Arrumando esse circuito fica muito mais fácil de entender o circuito. Nós escreveríamos esse circuito dessa forma. Então, vamos lá. Eu vou arrumá-lo, né, de forma que haja uma equivalência nesse circuito. Eu vou trocar de cor. Este mesmo circuito eu escreveria ele dessa forma. Né? Vou melhorar aqui um pouquinho.
nossa fonte. Né? Esta impedância eu chamarei de impedância Z1, Z maior aqui, Z1, ela refere-se única e exclusivamente ao ramo resistivo, e esta outra impedância eu chamaria ela de Z2, a qual refere-se única e exclusivamente ao ramo capacitivo. Tá? Está reescrito o circuito, é um circuito equivalente. Então agora não tenho mais um resistor, e sim uma impedância complexa, cuja parcela imaginária é zero, porque aqui só está presente o resistor. E uma impedância Z2, complexa também, cuja parcela real é zero, porque agora só está presente aqui a figura do XC, da reatância capacitiva. Né? Então, como que eu escrevo a impedância Z1? Olha aqui, ó. Z1 R mais JXC. Z1 é R. Por quê? Porque o JXC é zero. Né? O JXC é zero. Não tem JXC aqui no Z1, certo? R mais zero. R mais zero. J, que é igual a R, certo? E a impedância Z2? A impedância Z2 eu escrevo também R mais JXC. Nesse caso, como ele é capacitor, né, eu adoto a seguinte convenção. Eu escrevo menos JXC. Menos JXC. Ou seja, zero menos JXC. Que é o quê? Que é apenas o XC. Certo? Ok? Se eu arrumar isso aí na forma de um complexo, vamos escrevê-lo então. Vamos lá. Vou pegar uma régua aqui. Então aqui eu tenho o eixo dos imaginários, o eixo dos J, e aqui o eixo dos reais. Né? Minha primeira impedância, né? Minha impedância complexa que se refere ao ramo resistivo, né? É o Z1. R mais JXC. Quanto que é o valor do nosso R lá? Ó? O meu R valia 3 ohms, né? R 3 ohms e um XC de 4 ohms, certo? Então, vamos fazer. Então, um R, 1, 2, 3 ohms, né? Isso aqui é ohms,
Isso aqui também é ohms. E vou colocar a unidade ali. E um XC de quanto? De quanto é o XC? Zero. Está o zero do sistema. Então, o valor da impedância complexa do ramo resistivo, eu vou dizer que ela é 3 ohms. Não tem parcela J, não tem imaginário, né? É 0J, ó. 0J, 0J daqui, ó. Se eu fizer a projeção, ele bate aqui, ó. Então eu vou desenhar o ramo resistivo. O ramo resistivo, eu vou pegar uma caneta mais grossa um pouquinho. Ramo resistivo. Certo? E esse é o meu R. R. E aliás, não é nem o meu R, é o meu Z1, né? Vou chamar de Z1, vou fazer de verdinho. Z1, tá? Minha impedância Z2 quem é? R menos JXC. Como que eu escrevo? Como que eu escrevo? O R é quanto? O R é zero, né? O R é zero. Se o R é zero, a projeção daqui. Quanto que é o XC? É menos JXC, né? Então é menos, olha lá, ó. Mexendo no desenho. O 4. Então é menos JXC. Então desenho para baixo. Abaixo da origem. 1, 2, 3, 4. Menos 4. Arrumando a projeção, né? Se é zero, então eu escrevo. Certo? Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o meu Z2. Z2. Certo? Tá? Só que agora tem um detalhe, né? Agora tem um detalhe. Eu tenho uma associação em paralelo aqui. Eu tenho uma associação em paralelo. E no paralelo, né? Lá no série, o que nós fizemos? Como elas estão em série, eu faço uma soma. Mas não é uma soma algébrica, né? É uma soma fasorial. Lá na série, a gente veio lá e fez aquela projeção, lembram? E disse que a impedância total era isso aqui, né? E no paralelo é isso? Posso fazer no paralelo? Não. Por quê? Porque é um agrupamento em paralelo, certo? Então, como que eu resolvo isso no paralelo? Como que eu resolvo isso no paralelo? No paralelo, agora eu tenho que fazer assim, ó. Eu tenho que fazer a impedância equivalente, ou seja, a impedância total do meu circuito, impedância total ou impedância equivalente, como nós fazíamos lá na associação de resistores em paralelo. Então eu vou fazer Z1 vezes Z2 sobre Z1 mais Z2. E vou resolver desta forma. Certo? Por quê? Porque eu não faço agora a soma. Eu não faço a soma de dois fasores. Certo? Lá na série, quando nós tínhamos as duas impedâncias, um resistor e um capacitor, na forma de impedâncias em série, eu fazia a soma.
Não era soma algébrica, era uma soma fasorial, mas era uma soma. Aqui não é uma soma, certo? Aqui não é uma soma, aqui eu resolvo desta forma, ok? Então, só para nós não misturarmos, tá? Nós vamos fazer nas próximas aulas, né? Não sei se na próxima, uma revisão de números complexos. Eu separei para vocês aqui, eu montei uma apostila. Eu montei uma apostila, eu já preparei ela há algum tempo, sobre números complexos, certo? Nós vamos trabalhar isso mais à frente, tá? Ok? Então, só vou mostrar agora para vocês, nós não vamos entrar nisso agora. Nós estamos indo bem passo a passo, né? De forma que vocês possam assimilar isso, né? Sem muito trauma, né? Buscando o conhecimento que vocês já trazem lá do ensino médio, né? Deixa eu tirar dali. O que vocês já trazem lá do ensino médio, né? Para que vocês não sofram tanto, né? Para que vocês não sofram tanto. Eu vou fazer um pequeno exercício, tá? Um pequeno exercício. Não vai ficar tão longo assim, vamos ver. Vamos lá então, ver se não atrapalha aqui. Ok. Então eu montei aqui, ó. Eu montei aqui uma pequena fonte, né? Resistor e capacitor, né? Uma tensão total, deixa eu arrumar uma caneta melhor aqui. Uma tensão total, que eu vou chamar de VT, né? Essa VT aqui, ela é 120, 0 graus, é o valor dela. VT. VT é igual a 120, 0 grau, volt, a unidade, tá? Uma resistência R, de 5 ohms, tá? E uma capacitância XC produzida pelo capacitor, já vou dar o valor convertido aqui, né, em capacitância, né? Uma capacitância XC de 12 ohms. Lembrando, né, capacitância, né, para você encontrar o valor da reatância capacitiva, né, essa equaçãozinha aqui, 1 sobre 2 π F XC, tá? Se você quer saber o valor do capacitor aqui, basta você arrumar, né, reorganizar essa pequena equação. Você escreve XC é igual a 1 sobre 2 π C, aliás, perdão. C é igual a 1 sobre... Ali está errado. Ali é C. Aqui é C. E aqui é 2 π F XC. Então, XC é 1 sobre 2 π FC, né? E o C é 1 sobre 2 π FXC.
né? Certo? Então, olha só. Bom, a tensão total, né, ela está aqui, ela é 0 graus. Vamos arrumar isso aqui então. Então, a tensão total, 120, 0 grau volt. O resistor, eu escrevo ele assim, ó, ele é 5, tá? Ele é 5. Vamos colocar a fase do resistor, é 0 grau. Ohm. E a reatância capacitiva, ela é 12 menos 90 grau ohm. Tá? Essas são as grandezas do meu problema. Não estou analisando isso no tempo, tá? Estou considerando aqui valores de pico, certo? Na crista da senoide. Não interessa para nós agora analisar isso no tempo, tá? Certo? Então, bom, a corrente I total, né? A corrente I total, que ela se divide entre o ramo resistivo e o ramo capacitivo, né? Ela é uma soma, né? Só que eu tenho que levar em conta que o ramo resistivo defasou ela de uma forma e o ramo capacitivo defasou ela de outra. De forma que eu não tenho ela 90 graus em adianto, mas eu também não tenho ela em fase. Então eu terei uma pequena defasagem, que não é os 90 puros do capacitor. Certo? Então, fazendo por partes. Vamos definir primeiro a corrente no ramo resistivo, porque a tensão no ramo resistivo eu tenho, né? Então, corrente no ramo resistivo, né? É o valor da tensão que está sobre o ramo resistivo, que é VT, sobre a resistência do ramo resistivo, né? Quem é VT? É 120, 0 graus. Quem é R? É 5. Qual é a fase da resistência? 0 graus também. Certo? Ok? Então agora eu tenho que fazer 120 por 5. Isso dá quanto? 24. Divisão de complexos na forma polar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui está na forma polar. Forma polar. Como que eu faço? Eu faço o quociente, encontro aqui o quociente dos módulos, né? A divisão dos módulos, 120 por 5, 24. E a subtração dos argumentos. Quem são os argumentos? Os valores das fases, que são os ângulos. 0 menos 0 é 0. Né? Então, a IR é 20, né? 0 graus, ampere. Assim que eu resolvo. Okay? O valor da corrente no ramo resistivo. Agora, quem é o valor da minha corrente no ramo capacitivo? É a tensão que está sobre o ramo capacitivo, que é a mesma VT, é um paralelo, né? Então vamos lá. VT sobre R, que no caso do ramo capacitivo é uma reatância capacitiva, é um XC. XC. Quem é VT? 120, 0 graus, sobre. Quem é o XC? 12. 12. Qual é a fase da reatância? Olha lá, ó, menos 90. Menos
90 graus igual 120 por 12, né? De novo, divisão de complexos na forma polar, né? Forma polar. Encontro aqui o quociente dos módulos, 120 por 12, quanto que dá? 10. E qual é a fase? 0 menos 90, mais 90. Unidade ampere. Tá? Então, não esqueça disso aqui, ó. É 0, olha aqui, ó. É 0 menos 90. E vai dar mais 90. Certo? Que é o que está lá, ó. Ok? Ok. Encontrei a corrente no ramo resistivo, a corrente no ramo capacitivo, né? E agora, posso fazer a soma, tranquilamente fazer a soma para encontrar a corrente total? Claro que não. Não é uma soma algébrica, é uma soma fasorial. Então eu preciso desenhar os fasores, né? Então vamos lá. Vamos fazer aqui o primeiro fasor de corrente. Olha aqui. 0 graus, né? Então eu desenho ele a 0 graus. Ó, 0 graus. Se eu for lá no ciclo trigonométrico, 0 graus é isso aqui, né? Então desenho o meu fasor de corrente IR a 0 graus. Olha aqui, ó. IR. Quanto? 24. Certo? E o meu fasor de corrente IC, quanto? 90 graus. Em adianto. Em adianto eu vou desenhar aqui, ó. Isso aqui é 90 graus. Olha aqui, isso aqui é IC. 90 graus positivos, eu sou obrigado a desenhar ele aqui, ó. Tá? Certo? Que é a minha corrente total, né? A minha corrente total é essa minha hipotenusa aqui, ó. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer ela aqui, ó. E, tá? Ou posso fazer a projeção dela, né? Olha aqui, ó. Vou fazer a projeção dela. O efeito é o mesmo, né? Apenas eu uso aqui a lei dos cossenos e uso a regra do paralelogramo. Aqui minha corrente total. Corrente total. E ali eu terei o meu ângulo φ. Aqui aparece a defasagem da corrente que o circuito está fornecendo. Isso é o que fez o capacitor. Ó. Corrente total não ficou 90 graus adiantada. Porque teve a influência da resistência ainda aqui. Ela defasou. Defasou quando? Defasou φ, que nós encontraremos agora. Tá? Então, resolvendo por Pitágoras, olha aqui, ó. Corrente total é igual a raiz quadrada. Quem é o IR ao quadrado? 24. 24 ao quadrado. Quem é o IC ao quadrado? É 10. Vamos colocar aqui, ó. 10. 10 ao quadrado. Quanto que dá isso aqui? 24 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Aqui eu achei 26. 26 amperes. Tá? E qual é o ângulo? Qual é o ângulo? Vamos encontrar esse ângulo. Então, olha aqui, ó. Como que eu encontro esse ângulo φ? Vou deixar ele prontinho aqui. O argumento esperando aqui, ó, e a unidade, ampere. Agora vamos fazer a conta do ângulo φ. Tá? Olha lá. A tangente
Olha aqui, ó. A tangente do ângulo φ é igual a 10 sobre 24, né? 10 sobre 24. Portanto, o ângulo φ é o quê? É a tangente inversa, ou o arco tangente de 10 sobre 24. Então, o ângulo φ, vou fazer a conta, 10 dividido por 24, né? Arco tangente, 22,62. 22,62 graus. Essa é a minha tangente. Vamos conferir? 10 sobre 24. 10 sobre 24. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha lá. O ângulo φ está aqui. Quem é o cateto oposto? Cateto oposto. Sobre cateto adjacente. Cateto adjacente. Certo? Ó, 10. Está ali o 10 sobre 24. Divide, né, arco tangente. Arco tangente. 22,62. Tá? Então, quando eu for desenhar os fasores, olha aqui, ó. Vou desenhar a minha tensão total. Vou afastar aqui. Eu vou colocar lá, ó, 22,62 graus. Ele é o valor da corrente. A tensão total, que está a 0 graus, né? Olha lá, ó. 120, né? Que é a minha VT, certo? VT. E a minha corrente total, olha lá, ó. Mais ou menos assim. A minha IT, que tem valor de quanto? 26 amperes. E o ângulo de defasagem entre elas, o ângulo φ. O ângulo φ. E para o nosso circuito é positivo, é para cima, né? O capacitor adiantou a corrente, ele adiantou a corrente, 22,62 graus.